Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Vou fazer um vídeo de uma oportunidade que eu estou de olho aqui no SDJPY, um vídeo aí bem rápido para estar mostrando aqui o que eu estou de olho no SDJPY, começando aqui pelo gráfico semanal. Aqui tem uma região de resistência, então é possível identificar aqui e ver que na semana passada a máxima da semana chegou bem próximo dessa região de resistência. Teve uma semana bem forte de alta, um movimento bem forte e parou aqui foi a máxima nessa região. E essa semana a máxima foi praticamente aí no mesmo ponto, bem próximo do mesmo ponto, na mesma região, que também que está próxima aí da região de resistência no gráfico semanal. Então mostra que ali houve ali um interesse por parte dos vendedores nessa região de resistência. Né? O mercado não conseguiu romper por enquanto essa região e essa semana o mercado caiu bastante, ainda falta um dia de mercado, hoje é quinta-feira, final da tarde, temos aí mais sexta-feira de mercado, mas muito provavelmente o mercado vai fechar aí com uma vela de queda essa semana. Baixando aqui para o time de 4 horas, o que eu dou de olho é o que? Então, a gente tem a informação de que essa linha amarela é uma região de resistência. O preço ele vinha nos últimos dias, nas últimas semanas, subindo, perna de alta, retração. Chegou aqui na semana passada, foi a máxima aí da semana passada e a máxima dessa semana, bem aí próximo da região de resistência. Então mostra que o mercado por algumas vezes ele tentou romper essa região, mas não teve força. Porém, por um tempo ele ficou lateral, ele não conseguia subir, romper a resistência, porém ele não caía também. Ele fez uma retração, parou aqui, mínima, mínima, mínima e mínima. Então ele ficou um tempo lateral trabalhando nessa região e dentro dessa região eu identifiquei aqui essa formação gráfica que o preço então ficou trabalhando dentro, próximo lá da região de resistência importante do gráfico semanal. Agora ele fez o rompimento dessa região de suporte junto com essa LTA que vinha acompanhando o preço. Quem acompanha minhas análises sabe que eu utilizo bastante linhas de tendência. Então aqui a gente tinha uma LTA, uma linha de tendência de alta, que vinha servindo aí como referência, como suporte para o movimento do preço. O preço veio testar e fez o rompimento tanto dessa formação gráfica aqui, quanto da linha de tendência. Dá para ver ainda que os dois pontos de suporte, tanto dessa linha quanto dessa, estavam bem próximas aí e o mercado fez o rompimento dessa região. Agora, o que eu espero, o que eu vou ficar aguardando para o decorrer de amanhã, é que o preço faça uma correção, né, como ele fez agora uma perna de queda, um movimento de queda e fez rompimento de uma região de suporte da LTA. Eu espero que ele faça uma correção, né, o famoso pullback, ele faça aí uma correção e respeite essa região aqui como resistência e a partir daí comece a querer fazer uma próxima perna de queda, algo assim. Então vou ficar de olho, uma oportunidade de venda mais ou menos aqui nessa região, caso ele faça esse movimento, um pivô de queda, após o mercado testar e respeitar uma região de resistência e após romper uma região de suporte da LTA. Então seria o cenário aí bem interessante para procurar venda, caso ele faça esse movimento. E o interessante é que se ele fizer esse pullback dentro do que eu espero, dentro do esperado, a expectativa, a gente pegar aqui a máxima dessa perna de queda e a mínima, então pegando aqui o início da perna de queda, a perna de queda em si e a mínima aqui da perna de queda, esperando que ele comece agora uma retração, que ele comece o pullback. Se ele fizer uma retração, região de 50 a 61 de FIBA, a correção aí, a retração de 50 a 61 de FIBA, a região está exatamente aqui na mesma região do rompimento tanto da LTA quanto dessa formação gráfica, então mostra aí uma confluência de fatores. A mesma região, a mesma provável região de resistência de 50 a 61 de FIBO é a mesma região de resistência do rompimento que era no passado aqui suporte. Essa região era um suporte, agora o preço fez o rompimento, passou a ser uma provável região de resistência, então dá mais força para a possível oportunidade aí que pode acontecer. Então, só para deixar bem claro, eu vou esperar, deixa eu deletar aqui o Fibo, eu vou esperar uma correção, vou até pôr aqui na cor da vela, vou esperar uma correção aí amanhã,
até essa região. Caso o preço chegue nessa região, respeite e comece a querer cair, fazer velas aí de queda, aí eu penso numa venda mais ou menos nesse ponto, com stop acima da máxima. Quiser ser um pouco mais agressivo, diminui o tamanho do risco do lote, tamanho do lote, e pode jogar o stop loss acima da resistência do gráfico semanal, que fica mais difícil do preço ir buscar. Se quiser ser um pouco mais agressivo, pode aumentar o lote e colocar o stop mais curto acima do topo aqui da perna do pullback, da retração. E objetivo aí, o TP, o alvo seria mais ou menos essa região, que é a próxima região importante de suporte. Então a expectativa passa a ser que o mercado faça aí uma correção, respeite essa região, gere uma oportunidade de venda e faça esse movimento aqui até atingir essa região como alvo. Risco retorno, mesmo colocando, entrando, supor aí que entre mais ou menos aqui, mesmo colocando o stop lá em cima para ser mais conservador, um stop mais longo, o risco retorno dá tranquilamente aí pelo menos 1 para 1, 1 para 1,5. Se colocar o stop aqui mais curto, mais agressivo, aí passa a ser aí algo em torno de 1 de risco para 2 ou até mesmo 3 de retorno. Né? Aí vai da gestão de cada um. Compra aqui, eu só penso em compra caso o mercado, se o mercado começar a correção e vier testar essa região aqui, se ele fizer o rompimento dessa região, aí eu passo a pensar em compra após rompimento, após um pullback e o início de uma nova perna de continuação de movimento. Aí eu penso em uma compra somente nesse cenário, nessa região, após rompimento, pullback testando como suporte, a partir daí eu começo a pensar em compra. Em nenhum outro cenário eu vejo compra. Aqui eu vejo venda, somente se o mercado fizer a correção e começar a cair, aqui eu vejo venda, ou se ele fizer uma correção maior e vir fazer aqui um novo teste nessa mesma região, ele pode vir testar aqui novamente, fazer aí um novo topo na mesma região e a partir daqui começar a cair. Então aí eu começo a pensar em venda aqui também. São os dois cenários para venda e compra somente se ele conseguir romper essa região de resistência importante, porque não vejo sentido nenhum querer comprar nessa região, sendo que aqui tem uma resistência bem importante do gráfico semanal. É pedir para tomar stop, no meu ponto de vista. Então fica aí a análise, o que eu estou de olho. Agora é esperar uma correção e se ele respeitar a região aqui de rompimento, penso numa venda com alvo nessa região aqui de suporte. Ok? Então espero que o vídeo aí, a análise, te ajude de alguma forma. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição e ative o sininho para você receber uma notificação do YouTube toda vez que eu postar algum vídeo novo. Beleza? Então fica aí mais um vídeo e te vejo no próximo. Um forte abraço e até mais.